Desperte, levante e não pare antes de alcançar a sua meta, que é o despertar na transcendência. Então, preparando para as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 17, Recompensa e Punição de Kali, versos 30 e 31. Verso 30. Maharaj Parikshit, que era qualificado para aceitar rendição e digno de ser celebrado na história, não matou o pobre Kali rendido e caído, mas sorriu compassivamente, pois ele era bondoso com os desamparados. Repetindo. Maharaj Parikshit, que era qualificado para aceitar rendição e digno de ser celebrado na história, não matou o pobre Kali rendido e caído, mas sorriu compassivamente, pois ele era bondoso com os desamparados. Verso 31. Então, o rei disse o seguinte: nós herdamos a fama de Arjuna, portanto, uma vez que te rendesse com mãos postas, não precisas temer por tua vida, mas não podes permanecer em meu reino, pois és o amigo da irreligião. Repetindo. Então, o rei disse o seguinte: nós herdamos a fama de Arjuna. Portanto, uma vez que te rendeste com mãos postas, não precisas temer por tua vida, mas não podes permanecer em meu reino, pois és o amigo da irreligião. Então, eu vou aqui ler o sânscrito. Verso 30. Patitam padayor vira kripaya dinavatsalaha sharanyo navadik shlokya ahachedam ahasan iva. Verso 31. Nate guda kishaya sodharanam buddhan jaler vai bhayam asti kinchit navartitavyam bhavata katanchana kshetre madhyetvam adharma bandhuhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna. Om Gyanatimirandasya, Gyananjana Shalakaya, Chakshurumilitanina, Tasmai, Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas presentes aqui na sala. Namastê, Hare Krishna. Já de antemão, eu agradeço todos vocês pelo carinho, né, que eu estou recebendo, pelas homenagens aí que vocês estão passando para mim, tá? Assim, é muito bom, né, poder ter essa realização de... Enfim, tá, nós estamos entrando na terceira etapa da vida aí, né? Nós estamos entrando na terceira fase, que é a terceira etapa, e é, assim, uma realização especial poder chegar nessa fase, sabendo, né, que nós temos uma vida produtiva,
é uma vida sóbria, consciente. Nós somos conscientes do valor fundamental, do valor profundo que tem a vida humana, a raridade que é ter a vida humana, e, ao mesmo tempo, entender que isso não é ainda o suficiente para a nossa plenitude, apesar de, né, termos posse dessa raridade importante, consciência dessa raridade, que é obter o benefício, o privilégio, a oportunidade de viver a forma de vida humana, e ainda saber que isso tem um propósito ainda para além, mais importante, mais profundo e superior, que é a nossa ascensão absoluta ao nosso destino final, que é a transcendência. Então, estar consciente desse valor, eu acho que é o maior presente que uma alma possa obter de Deus, né? Se eu, num dia como hoje, desejasse, se eu tivesse esse privilégio de decidir, escolher o meu presente perante o Senhor Supremo, esse seria o presente que eu pediria, consciência. E esse presente já está no coração. Então, eu acho que celebrar a vida, compreendendo que esse é o valor mais importante, o maior dos benefícios e o maior dos tesouros possíveis, o melhor dos presentes, eu posso, assim, acolher no coração, com gratidão, esse presente que está à nossa disposição. Então, isso também indica que esse nosso melhor amigo, que é o Paramatma, nos reconhece na nossa relevância enquanto almas. Então, eu gostaria de dar parabéns, né, a todos vocês que estão cultivando consciência, cultivando o conhecimento, esse conhecimento libertador, e dizer que todos nós estamos aproveitando muito bem essa dádiva, esse presente maravilhoso que é a forma de vida humana e a nossa inteligência saudável para usar todos esses recursos. Tá? Então, muito obrigado mais uma vez a todos, e eu vou aproveitar, tá, esse dia para contar para vocês, porque assim, o meu aniversário, eu comemorei ontem, ontem não, antes de ontem, no domingo, já comemorei antecipado. Nós tivemos uma festa maravilhosa, uma festa de criança, né? Uma festa linda, que foi o Krishna Fest, que é o Ratha Yatra, em São Paulo. Uma festa simplesmente estonteantemente linda, né? Eu acho que, assim, é uma das festas mais lindas que existe, porque, sabe, são pessoas lindíssimas, felizes, espirituais, crianças alegres, e o cantar puro dos santos nomes para a purificação de todos os presentes. Então, é a festa mais linda, porque ela beneficia de uma maneira que nenhuma outra festa pode beneficiar. As outras festas podem beneficiar a gente a felicidade, enfim, ao prazer, a satisfação, né? Mas essa festa de Krishna, ela também proporciona a redenção aos céus, a transcendência. Então, é a festa mais perfeita de ser vivida. E eu aproveitei, considerando isso daí no meu coração, e fui comemorar, né, com as nossas crianças lá em São Paulo, essa festa que tivemos no domingo. Então, foi maravilhosa. Mas, sábado, a gente vai fazer a cerimônia de fogo, né, também. Então, eu já quero, mais uma vez aqui, agradecer a todas as pessoas pelo carinho e pelo amor, tá bem? Vamos, então, agora ao verso. Olha só. O verso está dizendo o seguinte, olha. Maharaj Parikshit, que era qualificado para aceitar rendição, ok? E digno de ser celebrado na história, não matou o pobre Kali, rendido e caído, mas sorriu compassivamente, pois ele era bondoso com os desamparados.
Então, o rei disse o seguinte: nós herdamos a fama de Arjuna, portanto, uma vez que te rendesses com mãos postas, não precisa temer por tua vida, mas não podes permanecer em meu reino, pois é amigo da irreligião. Olha, olha só, como a gente, né, nós temos a ideia de que perdão, nós temos a, a ideia de que perdoar significa que nós temos que conviver com a pessoa, ok? Que foi perdoada, tá? Isso não é, de fato, vou pegar o verso aqui, isso não é de fato exatamente assim como é pensado dessa forma, tá? Por quê? Olha só. Observem o caso, por exemplo, de Jesus, né? Quando ele perdoa os inimigos, né, na cruz, ele perdoa todos. Pai, perdoa-os porque são ignorantes, né? Eles estão com medo, assustados, eles estão achando que eu estou destruindo a religião deles, que eu estou fazendo mal para eles, e a forma como eles têm de proteger assim, a fraca estrutura de vida que eles formaram, que dão a eles a sensação de segurança perante vocês, é me eliminando ou pensando que me eliminando eles vão resolver esse problema, porque não terão mais que pensar sobre esses assuntos e poderão, em tese, voltar às suas vidas normais, já que eu não estarei mais incomodando eles. É assim que eles pensam. Por que eles pensam assim? Porque são ignorantes. Vai demorar um pouco até eles entenderem que você, em realidade, é a pai de amor e não general do exército ou guerreiro sanguinário, como eles imaginam que você é. Demora um pouco, mas eles vão aprender. Até lá, as consequências são minhas. Se tivesse outra forma, então eu diria, pai, afasta de mim esse cálice. Mas parece que, devido à condição de ignorância deles, não há outro jeito. Então, seja feita essa vontade, que afinal de contas é necessário. Então, eu aceito sobre mim esse peso, apesar de que a minha missão é leve, o meu fardo é leve, a minha cruz é leve. Carrega a tua cruz e me segue, porque a minha cruz e o meu fardo é leve. Ou seja, tudo que eu faço por amor, por compaixão, e sei que você não me abandona jamais. Então, mas quando ele perdoou, é, a, porém, na hora em que ele ressuscitou, vocês sabem, ele ressuscitou e ele foi visitar os amigos. Então estavam todos os amigos, admiradores, seguidores, né? Discípulos pessoais de Jesus, estavam todos reunidos em uma casa e ele decidiu aparecer ali, né? Por que ele não foi, não é, com os demais? Ele poderia ir para dar uma prova pública da grandeza dele, da opulência dele, e aparecer perante as pessoas, não é? Para que elas, enfim, o aceitassem como Jesus. Mas essa aceitação não seria verdadeira, seria uma aceitação falsa devido ao símbolo de poder. Então, não seria uma aceitação pelo amor, mas seria uma aceitação pelo poder. E Jesus é amor. Então, ele preferiu amor e foi ficar com os amigos, em detrimento do poder. Então, ele foi e apareceu para os amigos. O que significa isso? Nós podemos perdoar a todas as pessoas, mas manter próximo de nós apenas amigos. Tá? Isso é uma questão de bom senso. Aqui o próprio o rei Parikshit tem esse comportamento. Ele observa, né, o Kali e ele então se aproxima para puni-lo. Ele então toma uma atitude coerente diante da expressão de poder do rei e
né, com bom senso, se rende, com humildade, se rende perante o rei. O rei, então, de natureza compassiva, o perdoa, mas ao perdoá-lo não reintegra no ambiente, ele pede a retirada, né, do Cali, porque ele não é favorável ao bem-estar da sociedade, não é, ele é amigo da irreligião, ou seja, ele estimula as pessoas para, enfim, para o mal, né, para o comportamento negativo. Então, na mitologia, na história, se diz que o Cali foi banido para onde? Para o oeste. Ele teve que sair da Índia e foi para o oeste. E por conta desse domínio que o Kali, que a Era de Kali teve à sua disposição, oferecida pelo Rei Santo, diretor do Dharma na Índia, o Kali teve que se instalar no oeste, fora da Índia. E por conta disso, né, nós tivemos, então, tantas barbáries, né? Se vocês observarem ali no pé ali da ilustração, tem uma caveira, né? Não sei se vocês já ouviram, aqueles que gostam de história, que conhecem um pouco de história, a história da humanidade, ela é feita em uma sobreposição de guerras, né? E de muitas mortes. Então, e, e, e a história do Ocidente é uma história feita de reinos e assassinatos contínuos. Então, a característica da Era de Kali, né? Bom, essa metáfora, né, essa analogia, ela é utilizada para facilitar a nossa visualização do problema que nós enfrentamos, né? Seria o equivalente à Era de Kali, seria o equivalente, né, como nós entendemos aqui na cultura, né, judaico-cristã, seria o equivalente do Satanás, né, do diabo, que incentiva as pessoas a fazerem o mal, a fazerem as coisas erradas, né? É o equivalente, essa forma semelhante. Bom, agora, eu vou contar para vocês uma história, assim, que aconteceu conosco do domingo para cá, uma história que, assim, é uma história bastante... Eu estou já pensando em como fazer isso daí, em, desde de ontem, e tentando encaixar essa história dentro desse contexto aqui. E eu me lembrei que ontem passamos praticamente o dia todo ontem na delegacia de polícia. Calma, eu não fui preso, não. Eu já vou te contar essa história. Mas nós passamos praticamente ontem fazendo uma peregrinação nas delegacias de polícias aqui da região, né? E eu, então, tive o momento em que eu estive frente a frente, né, com dois bandidos, né, dois bandidos, né, foragidos da polícia, inclusive. O que aconteceu foi assim, e a hora que eu olhei para um deles, na delegacia de polícia, esse menino, ele olhou para mim e ele expressou, eu não sei exatamente o que aconteceu com ele, eu acho que eles têm, entre os bandidos, eles têm muito respeito por isso daqui, ó, são chamados guias, né? Eles costumam ter os guias, então eles têm muito respeito, né? Pelas guias. E eu não sei o que aconteceu, que eles estavam assim agitados na delegacia. Quando eu entrei para fazer o reconhecimento, um deles olhou para mim e baixou a cabeça. Eu olhei para ele, ele foi levantando a cabeça devagarinho assim e fez um sinal assim de respeito. E eu fiquei tentando entender o porquê, e aí eu entendi que tinha a ver com isso daqui, né? Porque eu conheço um pouco das histórias, então ele achou que eu era assim uma espécie de pai de santo, né? E, e, a, e ele, então, fez um sinal de reverências para mim. E senti no olhar dele arrependimento e pedido de misericórdia. Por exemplo, algo como, por exemplo, não faz nada comigo, eu me arrependo, eu peço perdão. No olhar, muito rapidamente, eu entendi tudo isso, né? Um deles. O outro olhou para mim e colocou a cabeça do lado e começou a vomitar. E aí o rapaz
que estava do lado, que esse que olhou para mim, ele olhou para o amigo dele, olhou para mim, não faz nada comigo. O olhar deles, né? Nesse sentido. Eu não estava fazendo absolutamente nada, não tinha nenhuma intenção de fazer nada com eles, porque eles já estavam na mão dos policiais, inclusive. Mas eu estava usando esse colar aqui, né, com a chakra, e isso produziu sobre eles algum efeito, né, mágico na mente deles, que eles ficaram, assim, daquele estado lá na delegacia de polícia. Olha o que aconteceu. Olha só. Nós estamos aqui falando constantemente na sala sobre a influência do Paramatma. Como que o Paramatma, que é a pessoa suprema, né, como que ela atua, como é que ela orquestra todas as ações e movimentos, não é, na humanidade, e como é que os seus amigos queridos, pessoais, podem acompanhar o movimento desse controle supremo enquanto ele está acontecendo. Enquanto ele está acontecendo. Olha só. Domingo. Então, são duas histórias que terminam em uma. Domingo, nós fomos para a festa e tudo, e na hora de eu colocar, estava com uma bolsa, né, tiracolo, e o pessoal foi me dando celular para eu guardar na bolsa. Tinha uma meia dúzia de celular guardado na minha bolsa. Eu não sabia nem de quem era aquele celular. Estava tudo na minha bolsa. O pessoal foi dando, foi colocando assim, eu estava andando e foram colocando. Daí, na hora de guardar os nossos carrinhos das crianças, nós levamos os carrinhos para passear com as crianças, para fazer a festa das crianças em São Paulo, na Avenida Paulista. Na hora de guardar os carrinhos, eu desci para o estacionamento com os carrinhos para colocar na carretinha. E peguei a minha bolsa, né, para não incomodar, para não atrapalhar, ou para não acontecer acidente com o celular quebrar, e coloquei em cima do capô do carro, no estacionamento público. Né? Não, privado, mas assim, muito movimento, porque é um lugar bem movimentado. Então, apesar de que tinha porteiro e tudo, né, mas mesmo assim, eu coloquei a pochete em cima do capô e fiz toda a montagem da carretinha e subi. Para o almoço, estava tendo um almoço. E nisso, o pessoal pediu uma ajuda para mim, para desmontar o carro do passeio, o carro principal, com as flores e tudo. E eu comecei a ajudar a desmontar, e apareceram alguns visitantes que queriam flores, e começamos a interagir, conversar, e o tempo foi passando, e passou, sei lá, 1 hora. Eu não estava com fome. Quando eu estou, assim, em bastante movimento, é uma característica minha, quem me conhece sabe, quando eu estou em movimento, eu não tenho fome. Não me dá fome nenhuma. Eu só, assim, acho que eu me retroalimento de energia, de prana, eu não sinto fome absolutamente nenhuma. Eu posso passar o dia inteiro só tomando água com limão, para mim está ótimo. Eu acho que é um benefício para mim, porque, né, assim eu consigo manter um pouquinho a minha forma. Acho que por isso que é minha academia, né? E daí, passou um tempo, e o pessoal estava almoçando lá em cima, e eu simplesmente me esqueci da bolsa lá no estacionamento. Com meus celulares, tinha dinheiro também, meus documentos. E quando eu estava entrando, finalmente, quando eu estava subindo para o saguão, para o almoço, uma senhora, que era uma amiga minha, de muitos anos, que fazia mais ou menos uns 15 anos que eu não vejo, que eu não via ela, que tinha essa senhora, ela foi a primeira senhora que me ensinou a fazer o mantra desse objeto sagrado aqui, que é a Sudarshana Chakra. Eu estava tendo um problema muito sério na época, ela se aproximou de mim e falou: Devananda, você precisa entoar esse mantra. Eu fui investigar o mantra, estudar o mantra é simplesmente mágico, e até hoje eu entoo ele ainda. Para todos os problemas eu entoo esse mantra. E a minha esposa, a Govinda Lila, entoa o mantra, Sudarshana Chakra, uma vez por semana, e coloca o mantra aqui nesse objeto. Ele tem validade, né? Então ele prescreve, então ele tem que ser reposto constantemente. E essa senhora, o nome dela era Ada, foi a primeira pessoa que me ensinou esse mantra. E na época teve um acidente, eu estava do lado do carro do motorista, vindo de São Paulo para Pindamonhangaba. E naquele dia que eu vinha de carona com o carro, aconteceu um evento, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu não pude vir. Eu preferi vir de ônibus de São Paulo para Pindamonhangaba. Isso foi
uma semana antes de eu viajar para a Índia pela primeira vez, para morar na Índia. E esse carro sofreu um acidente no meio da estrada que rasgou a parte do motorista, do carona, rasgou, destruição total do carro. E eu era para estar sentado nesse banco aí, então não tem nada disso hoje. E esse mantra Sudarshana Chakra tem muitas histórias. Nós estamos escrevendo um livro contando as histórias desse mantra Sudarshana Chakra. E é um dos mantras que nós utilizamos na cerimônia de fogo para a proteção de todos vocês quando participam. E, enfim, tá aí, estou eu aqui, inteirinho, e o mantra me resgatou. Essa senhora apareceu do nada, depois que eu fui para a Índia, eu nunca mais vi essa senhora. Então faz o quê? 17 anos. Ela apareceu do nada, no meio da festa, e veio na minha direção para Budevananda, Haribo. Eu vi aquela senhorinha, dei um abracinho nela, né? Ela é ascética, uma mulher santa, então eu fui dar um abracinho nela, ela ficou um pouco assim, né? Eu falei, não, Mataji, você é como minha mãe. Aí ela, tudo bem. Então, dei um abracinho nela, e aí ela falou, Prabhu Devananda, eu preciso de um favor seu. Eu falei, pois não, eu devo um favor imenso para você. Pode dizer o que você quer. É que eu preciso de um telefone emprestado. Ela falou isso daí para mim. Eu preciso de um telefone emprestado. Eu me lembrei da bolsa que eu tinha deixado no carro, no estacionamento. Eu falei, pois não, Mataji, aguarde um minuto que eu vou buscar o telefone. Aí desci, pensando, né? Movimento, a bolsa estava aberta, ainda aparecendo dinheiro ainda na bolsa. Estava aparecendo, assim, porque na hora que eu tirei, ficou desajeitado, e aí o telefone escorregou e apareceu uma pontinha do dinheiro, então, uma nota de R$ 100, assim, no noticialzinho, para fora da bolsa. Cheguei lá, documentos, a bolsa, tudo em ordem. Peguei a bolsa, voltei, aí chamei a Devi para dar um auxílio, né? A Devi deu sequência, pegou o Uber, colocou ela no Uber, ela falou para a Bodevananda, muito obrigado, agora estamos quites. Falei, não estamos quites, não, agora estou devendo mais uma para você, porque os telefones todos, que eu nem sei de quem são aqui, está tudo aqui, foi recuperado porque você... Ah, tá, então a gente vai ter que se encontrar de novo. Eu falei, vamos ter que nos encontrar de novo, porque eu estou devendo mais um. E pronto, ok, né? Terminou nessa parte aí, chegamos em casa, a Brenda veio do Rio para cá com o carro dela, que é um Fox vermelho, parou o carro na frente de casa, aqui na Seva, em Pindamonhangaba, subimos no ônibus, ela foi dirigindo o meu carro, levando os carrinhos para São Paulo, e eu fui de ônibus e fomos, e o carro ficou aqui. Quando nós voltamos, cadê o carro? O carro tinha sido furtado. Roubaram o carro. Roubaram o carro. Levaram o carro embora. Né? E aí, a notícia chegou, a Brenda ficou, né, aquela comoção, um carro, né, muito o choque emocional, então eu acalmei ela, falando, vamos resolver, não, tal, vamos encontrar a melhor forma de resolver, vai ser resolvido, e fizemos os ajustes ali, eu acalmei todo mundo, e na hora de dormir, eu chamei as meninas no quarto, estava a Devi e a Brenda, ela estava muito ansiosa, chorando, eu falei, escuta, é o seguinte, ó, não faz sentido nenhum, preste atenção no que está acontecendo. O Paramatma se preocupou em preservar a minha bolsa com os telefones e devolveu. Por que é que ele deixaria o carro simplesmente descoberto? Não faz sentido. Essa é uma lila do Paramatma. Vamos aguardar até amanhã para ver o que vai acontecer, porque isso está me parecendo uma lila online. Uma lila é um passatempo, uma atividade do Senhor Supremo que você pode ver e acompanhar online e participar dela junto com o Senhor Supremo enquanto ele está realizando a lila. Então, eu falei para elas, isso é uma lila que está em andamento. Vamos aguardar, vamos ver, vamos acompanhar o que está acontecendo. A Brenda comentou, é uma lila forte. Eu falei, é uma lila, eu falei, é uma lila forte, mas está em andamento. Vamos ver, vamos dar o crédito, porque o Paramatma deu um indicativo de que ele não está desatento. Não é? O celular está de volta. A Daniela, depois ela pode até, em outra ocasião, não sei, até falar, mas a cachorrinha dela recentemente, não é, se perdeu e ela me procurou pedindo ajuda. Nós fizemos a cerimônia e imediatamente ela encontrou a cachorrinha dela de volta. Então é uma lila, isso chama-se lila. Essas lilas, elas vão em andamento e você pode
acompanhar a lila enquanto ela está em andamento. Então, essas lilas podem acontecer com qualquer um de nós, inclusive com vocês. E quem dirige essas lilas chama-se Paramatma, que é a divindade, a expansão Deus no coração. E ele se manifesta e faz lilas para estimular, para que a gente possa, enfim, continuar no caminho e progredir, indicando que nós estamos no caminho certo. Muito bem, fomos dormir. O carro tinha sido roubado mesmo, mostrou na câmera os ladrões entrando no carro, indo embora com o carro, então não foi guincho, nada, foi mesmo ladrão. E, bom, fomos dormir, aguardando, né, no próximo dia. Dormi completamente em paz, acordei de manhã por volta de umas 6 da manhã, nós estávamos exaustos, né, porque atividade o dia todo e essa tensão, na hora que nós chegamos, nós já estávamos exaustos da festa. E quando nós chegamos, esse evento. Então, foi assim, tipo, dorme, dorme, neném. Dorme, neném. Você não tem... Então, fomos para a cama e dormimos profundamente, todo mundo. Só que o Myron, que é um assistente nosso aqui, ele tinha que levar as irmãs dele para outra cidade de manhã por causa da escola que elas tinham. Eu estava preocupado com ele, porque ele dirigiu o carrinho lá na festa, estava cansado, ele foi dormir tarde. Eu acordei umas 6 horas, eu desci e perguntei, vi, né, que tinham todos saídos, então o Marlon também estava fora, então eu sabia que ele já tinha ido levar as crianças por volta de umas 6 horas da manhã. A gente foi dormir 1h30, 2 horas da manhã, e eu senti por ele compaixão, eu senti ternura por ele. E resolvi ligar para ele, só para saber como é que ele estava. Senti simplesmente um sentimento aleatório que surgiu naquele momento de ternura. Fiquei preocupado com o bem-estar dele e liguei para ele. Falei, Myron, como que você está? Tudo bem? Ele falou, estou tudo bem, Deus, está tudo bem. Você está bem? Estou bem. Onde você está? Eu parei o carro aqui na frente da CDP, que é a Penitenciária de Segurança Máxima do Brasil, fica em Tremembé, fica entre Pinda e Taubaté. Tem uma penitenciária gigante lá, onde está esse pessoal, sabe, criminoso. E ele parou em frente dessa penitenciária e respondeu para mim, olha, ainda bem que você me ligou, porque eu estava cochilando, eu acho que podia até ter um acidente de trânsito, que eu estava cochilando quando você me ligou, e você me ligou e me despertou, parei o carro aqui para atender você. Eu falei, então, fica bem, tá? Fica tranquilo, quando você vier, você vai para a cama e descansa, tá? Ele falou, não, mas eu estou preocupado. Eu falei, não esquece, não se preocupa com nada, esse assunto está na mão do Paramatma agora, tá? Só esquece e vai para a cama dormir. Aí ele falou, tá bom, Deva, tá bem então. Obrigado, viu? Eu falei, não se preocupa, tá? Esquece esse assunto. Vem com calma, chega em casa e vai descansar, que tá tudo bem. Foi só isso a conversa. Desliguei o telefone, eu estava, antes, né, eu saí, eu acordei, desci, fui lá na frente de casa, estava tudo, segunda-feira de manhã, né, 6 horas da manhã, tudo silencioso, olhei para a rua para ver se o carro não tinha aparecido nada, estava realmente, e aí falei com ele por telefone, e, assim, pensei em voltar para o meu quarto para continuar descansando um pouco mais. Quando eu cheguei na porta do meu quarto, o Mylon me liga de volta. Me liga de volta e num vídeo mostrando o carro. Achei o carro. O carro está aqui, na minha frente. Mas como assim? Na hora que você me ligou, eu parei o carro para atender o telefone, porque eu não atendo o telefone com o carro dirigindo. Eu parei. Quando você desligou, eu olhei para o lado, fui olhar para o lado para ver se não vinha carro nenhum na estrada para eu poder entrar na estrada e vi o carro. Aí o carro era parecido. Eu fui lá para checar a placa. Era a mesma placa, é o mesmo carro. O carro está aqui na nossa frente. Não é possível. Ele mostrou o vídeo do carro aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ali dar uma olhada para ver como é que está o carro, porque eu acho que abandonaram o carro aqui. Aí ele foi lá, tinha 2 ladrões dentro do carro, os caras. Pegaram o carro para fazer alguma atividade, estavam cansados, não perceberam que estavam conscientes, estavam meio, acho que, drogados, alguma coisa assim, e pararam o carro em frente da penitenciária. Em frente da penitenciária, para dormir. Eles estavam dormindo, os caras. Quando o Milo chegou perto do carro,
O cara abriu a porta e perguntou o que que foi e tal. Falou, não, tudo bem, eu só estava passando. Aí ele foi lá, abriu a porta-mala, verificou alguma coisa e voltou para o carro e começou a dar a partida no carro para ir embora com o carro roubado. E aí o Mário falou, ó, esse carro aí é roubado. O cara olhou para ele e entrou no carro e deu partida para ir embora. Os caras iam embora. O Myron foi até na frente da penitenciária e pediu ajuda para os agentes de segurança. Eles disseram, não podemos fazer nada. Tem que ligar para o 90, a gente não tem autonomia. E nesse momento passou uma viatura da Polícia Militar, que era uma viatura da Polícia Penal, que é um pessoal que usa metralhadoras. O Myron foi na frente, parou o carro, eles desceram, os policiais foram lá e renderam os ladrões. E prenderam os ladrões ali na hora. E o carro foi recuperado. Os caras, os bandidos, foram levados para a polícia, para a delegacia, e nós fomos lá para prestar depoimento. E aí, nesse momento que eles estavam lá na delegacia, não é? Que eles foram levados para a delegacia, foi nesse momento que, né, um deles, o menor deles, que na verdade esse menor nem aparece, ele não era menor, ele já era de maior, mas ele não aparece na câmera roubando o carro, estava lá junto. É a história deles aí que vocês misturam ainda, sai para curtir os carros que eles roubam, alguma coisa assim. E esse rapaz é que olhou para mim e olhou para esse objeto. E ele sentiu arrependimento. E eu senti ternura por ele, esse sentimento que o Parikshit teve com o cara. E pior que o menino era também um pouco negro, e parecia um indiano. É um negro, mas com cabelo, né, cabelo liso, então é parecido com os indianos. Ele olhou para mim e teve essa expressão de arrependimento, e eu senti compaixão dele, mas eu não tive movimento nenhum. Isso tudo eu senti, ele sentiu também. Um evento parecido aconteceu quando teve eu acho que eu contei essa história aqui para vocês já, num ataque terrorista no aeroporto de Frankfurt, que eu estava lá presente, e uns soldados armados apontaram as metralhadoras para mim, e eu olhei para um dos rapazes e teve essa mesma reciprocidade, eu senti ternura. O rapaz sentiu ternura por mim também, mas ele era um soldado com uma arma na mão, e esse menino era um bandido. Ele estava lá, sentado lá, e eu senti a mesma ternura. Ele sentiu arrependimento, ele baixou a cabeça, assim, ele queria falar alguma coisa, pedir desculpas, mas eu entendi o olhar dele. E o outro rapaz começou a vomitar, que era mais assim, mais ousado, né? Sentou e começou a vomitar. Então, eles assumiram, né? O rapaz assumiu, né? Que era o autor mesmo do crime do furto, e eles então, foram presos, e o carro está de volta na nossa posse. O carro está de volta. Foi assim que aconteceu. Agora, olha só, o policial, né, lá falou, mas como assim? Quem que encontrou, quem que resgatou o carro? Foi a polícia? Falou, não, fomos nós. Como vocês? Então, a gente, né, estava passando e viu o carro. Olha, isso daí não é comum, é uma chance muito rara de uma pessoa, o próprio dono, encontrar o carro de forma aleatória. Vocês forem em algum lugar, vocês forem em algum bairro procurar, falou, não, a gente só estava passando e o carro estava parado. Então, isso é atípico. E, agora, o curioso é que, na hora em que eu decidi ligar para o Myron, o assistente, porque da nossa cidade para onde ele foi, é mais ou menos 20 quilômetros de extensão, tá? Então, no exato momento em que o carro está passando exatamente do lado do carro, o Myron estava sonolento, ele falou, eu nunca ia ver o carro. Se você não tivesse me ligado, eu ia passar direto. Eu nunca ia prestar atenção. Eu estava tão com sono e prestando atenção na estrada, eu não ia parar para... Eu não tinha nem prestado atenção. Eu só vi o carro depois que eu fui olhar para a estrada para ver se eu podia pegar a estrada de volta. Então, eu ligar num exato momento em que o carro estava parando, passando do lado do carro. Ele parou o carro porque ele falou, eu estava com muito sono e eu não queria atender o telefone dirigindo. Eu não tenho esse hábito, principalmente com sono ainda.
Então, eu parei o carro. Na hora que eu parei o carro, foi exatamente o carro aqui e o carro está abrindo do outro lado. Então, as chances matemáticas de esse evento se dar de forma aleatória é muito rara. Muito rara. E aí, essa, né, raridade matemática, essa probabilidade, né, o professor Einstein dizia, você pode ver tudo como coincidência ou tudo como milagre. Depende do seu humor, do seu estado de espírito, depende da sua intenção metafísica. Tudo pode ser coincidência, tudo pode ser milagroso. Aí você decide, porque do zero para baixo, menos um, menos dois é infinito. Do zero para cima, mais um, mais dois, também é infinito. É só você escolher para qual direção você quer ir e ambas te levam ao infinito. Só que uma aquece, a outra esfria. E você escolhe se você gosta do frio ou do calor. Muito bem. Então, quando a gente observa esses eventos acontecendo, assim, em detalhes, então a gente vê como que funciona, como que o Paramatma, ele atua, como é que ele age, como é que ele se envolve diretamente conosco, e qual é essa função? Por que esses eventos, essas lilas do Paramatma, são realizadas de interação conosco? Isso não é para dizer que, assim, para mostrar para que nós, aquele que vive a lila, pense, eu sou especial. Nós somos especiais naturalmente, porque nós somos almas, e a alma, naturalmente, é um reservatório de Ananda, de prazer infinito, de amor infinito. Então, isso nos torna seres especiais naturalmente, não precisa nem se esforçar muito, né? Tem pessoas que são bonitas naturalmente, né? Não precisa se enfeitar muito, porque já são bonitas naturalmente, né? Então, nós também somos assim, nós somos almas, então nós somos naturalmente especiais. A gente não precisa tentar enfeitar tanto, que nós já somos especiais. Por sermos almas, isso já nos torna criaturas especiais perante o Supremo, porque nós somos baterias de Ananda, nós somos pulsos de Ananda, de felicidade, de amor. Isso já nos torna seres especiais. Então, a função não é apontar o como nós somos especiais. Eu estou contando essa história aqui, não é com a intenção de que vocês pensem, ou me adorem, ou me tenham como uma pessoa especial em relação a vocês. É para mostrar para vocês como que o Paramatma nos estimula a continuar na direção em que nós estamos indo, porque isso é benéfico para nós. Ele é um pai educador, uma mãe carinhosa que fica dando pistas, indicativos, né? Para que a gente consiga, né? Qual mãe que não fala, olha, vai sair o casaco, cuidado com tal fulano, tal companhia. Não, vem por aquela estrada, porque a outra, assim, mãe cuidando para que a gente chegue de volta sãos e salvos em casa. Então, o Paramatma, que tem amor de mãe, ele nos quer de volta ao lar, de volta ao Supremo, interagindo na transcendência. Então, ele eventualmente realiza essas pequenas lilas para nos estimular a nos aproximarmos mais, a nos conectarmos mais. Entende? Mas nós precisamos ter olhos para ver e interagir, tá? Então, como eu falei no início, né, eu vou finalizar a minha fala aqui agora, eu acho que eu, né, assim, recebi um presentão, né, e não só o fato de ter recuperado, né, todos os nossos objetos, que são coisas que poderiam ser reconquistadas depois, mas se vê que é, assim, a atitude de ternura, de cuidado, de carinho. Então, assim é a natureza do Paramatma. Se você cuida dele, se você nutre ele com carinho, com ternura, se você se interessa pelas coisas dele, com amor, com carinho, é recíproco. Você cuida dele, ele cuida de você. Nós cuidamos dele, ele nos cuida. Ah, mas Devananda, o Paramatma é o Senhor Supremo, ele não precisa de cuidados. Tu dizes, tu pensas, tu achas, tu conjecturas isso daí. É porque pensar assim é dureza de coração. Todos precisam de carinho, todos precisam de amor, todos precisam de cuidado. Inclusive, a pessoa suprema é uma pessoa. Não importa que não é uma pessoa rica,
grande, bonita, famosa, ele é uma pessoa, ele continua sendo uma pessoa. E por ser uma pessoa, ele é feito de ternura, ele é feito de mimos, ele é feito de carências de amor. É o que nós somos. Olha para você, não importa se você é bonita, se você é rica, se você é famosa. Quando você está sozinha, o que você anseia? Pessoas que te amem, que te mimem, que te cuidem. Você quer estar com as pessoas que você ama. Né? Olha para Jesus. Ele abandonou o corpo, ele já poderia ter ido, mas ele veio receber carinho, receber amor, dar abraços, ver aqueles que ele amava. Não importa a qualidade, o nível da grandeza, da importância de uma pessoa. Todos anseiam por carinho. O Adolf Hitler, por exemplo, quando ele era uma criança, jovem, ele era um menino extremamente amoroso, cuidadoso com a mãe. Ele cuidou da mãe até que a mãe abandonou o corpo. Ele ficava no hospital, ele dormia sentado numa cadeira só para ficar junto com a mãe dele, cuidando da mãe dele, que era paciente de câncer, para não deixar ela sozinha. E quando ele endoidou, depois que ele foi para a Primeira Guerra Mundial, ele ficou louco lá com gás mostarda, né? Ele endoidou com gás mostarda. E aí, quando ele voltou da guerra, ele virou Hitler, o único judeu que ele poupou da câmara de gás e ainda beneficiou com uma pensão foi o médico que cuidou da mãe dele, que cuidou por boa vontade, por altruísmo. O médico que cuidou da mãe dele, ele pediu que os soldados pegassem e levassem-se para outro país e desse uma pensão para ele, poupou a vida dele, porque cuidou da mãe dele. Então, até enquanto ele era um jovem, ele pintava quadros de ternura. Ele tem um quadro que ele tem a Madonna, a mãe de Jesus, com um bebê no colo, paisagens naturais. Ele era um jovem amável. Depois ele foi para a Primeira Guerra, gás mostarda, enlouqueceu, voltou daquele jeito, né? Alterado. Mas foram os gases da Primeira Guerra que deixou ele daquele jeito, mas ele não era assim. Então, na intimidade dele, ele tinha uma cachorra, uma pastora alemã, que ele era, assim, objeto de ternura dele. E tinha uma menininha que ele também amava, que era uma sobrinha, parente distante, que ele dava presentinhos, que ele era muito carinhoso com ela. Infelizmente, os soldados descobriram que ela tinha origem judia, e aí eles prenderam a menina e mandaram a menina para a câmara de gás. Quando o Hitler soube, ele ficou extremamente triste, ficou um tempo sem falar com ninguém, em depressão, mas depois ele voltou novamente sem comentar nada e continuou o negócio da guerra dele. Mas ele tinha necessidade de ternura, apesar da grandiosidade dele, sabe? Então, assim, o fato de uma pessoa ser grande e poderosa não tira dela a natureza humana, por mais assim que você tem que fazer uma arqueologia muito profunda para encontrar essa humanidade, ela está presente. O Stalin, por exemplo, tinha uma governanta, que era praticamente uma mãe, namorada, amante, tudo dele, em confidência. Ele protegeu essa pessoa ao máximo que ele pôde. E ela era confidente dele, o Stalin, né? Então, se você vê todas essas pessoas malvadonas, elas, na sua intimidade, eram carentes e precisavam também de ternura e de carinho. E buscavam por isso, sabe? E, assim, agora, o que se dizer de uma pessoa bondosa, generosa, grandiosa? A pessoa suprema, ela é bondosa, ela é generosa, ela é altruísta, ela é amorosa, ela é carinhosa, e, portanto, é uma pessoa que se alimenta de carinho, que precisa de carinho. Não porque ele precisa para sobreviver, ele precisa porque é uma pessoa como nós. Ele anseia, ele deseja isso, se nutre disso, se alimenta disso. É disso que é feito as coisas felizes, as superiores, que é feito de ternura, feito de carinho. Então, num dia assim, em que nós comemoramos o nosso aniversário, para quem vai o primeiro bolo? Para quem vai o primeiro pedaço? Para a pessoa mais querida, aquela pessoa que você aprecia mais, aquela pessoa que você, não é, assim, considera muito importante na sua vida. Então, aqui, perante vocês, né, eu ofereço o nosso primeiro bolo, nosso primeiro pedaço de bolo, ao nosso querido amigo do coração, protetor, né, acolhedor, pessoa carinhosa, o Paramatma, a pessoa suprema, Krishna, que está em nossos corações. Então, o primeiro pedaço de bolo vai para ele, ok? Então é isso, pessoal.
Queria ter contado essa história para vocês, porque a gente acabou de viver essa história. A Brenda está ali ainda. Eu não sei se ela está aqui na sala já, mas está se recuperando do choque até agora. E ontem à noite eu falei para elas assim: é uma lila. É uma lila. Vamos observar, não é normal, é uma lila que está em andamento. Vamos acompanhar para ver. E pela manhã acontece todo esse evento. O carro está de volta, está lá na garagem da polícia, lá passando por perícia, depois a gente vai lá recuperar o carro, e está tudo certo. E a gente segue adiante, e estamos dentro dessa lila, agora em andamento aí. Tá bom? Hare Krishna. A Daniela está ali toda sorridente. Como chama a cachorrinha, Daniela? Cachorrinha chama Goiaba. Goiaba, né? A goiabinha, né? Goiabinha fugitiva. Madurou. Só. O que é? É uma fêmeazinha? Ela saiu, eu estava saindo na quarta-feira, dia 20, saí de casa, assim, organizada para acabar, que eu estava finalizando a faculdade, a graduação de pedagogia, então eu ia acabar para enviar. Tinha botado essa data. E aí, quando eu estava saindo para Dutra, que eu olhei no retrovisor, estava chovendo muito, que eu olhei pelo retrovisor, ela estava no meio da Dutra. Eu não... Primeiro eu falei, gente, um cachorro, o caminhão vai atropelar. Quando eu vi mais, assim, eu falei, é a Goiaba. Aí eu parei o carro, assim, falei, meu companheiro estava junto, falei, abre a porta que ela vai entrar. Só que o caminhão buzinou, foi o tempo da gente sair, eu dando ré no acostamento, cantando mantra, porque eu fiquei uma coisa perigosa, muito movimento, chuva, criança no carro. E a Goiaba desapareceu. E aí eu comecei uma busca incessante por ela. Na quarta, quinta, sexta, falei com o Prabhu, até compartilhei a questão, né, que ele falou na aula lá do curso da revisão. Falei que eu... E agora, né? Eu estou me sentindo distante, porque se eu estou aqui numa simulação, será que Deus está me ouvindo? E eu fiquei desesperada, comecei a procurar. Ele falou, não, senão a gente não faria a Torre dos Mantras, né? Se não tivesse uma conexão aí. Então, calma. Aí ele me falou para fazer um jejum na sexta-feira, que ia fazer uma cerimônia de fogo, deixar um incenso lá pro lado de fora de casa, e aí eu continuei procurando. E aí chegou um momento, na sexta-feira à noite, eu deixei todos os meus compromissos de lado, falei, não posso desistir da Goiaba. E aí eu perdi meu óculos, eu preciso de óculos para dirigir, eu estava sem óculos à noite, no meio da Via Dutra. E eu falei alguns minutos antes, assim, eu falei, eu tô procurando agulha num palheiro. Porque ela poderia, eu procurei todos os matos em volta, sítios. Na própria Dutra, imagina, ela poderia ter corrido para os bairros vizinhos, eu fui em bairros vizinhos, foi uma coisa assim, foi mais de um tanque de gasolina atrás dela. E eu falei uns minutos antes, eu falei assim, eu tô procurando agulha no palheiro. Eu não tenho controle nenhum sobre essa situação. Eu só vou encontrar se Deus quiser que eu encontre, se ele me trouxer ela, me mostrar. E aí eu avistei um pelo de um cachorro no meio da Dutra à noite, no mato. Eu não estava nem devagar, sem óculos. Meu olho conectou, assim, eu falei, achei a goiaba. Eu vi a goiaba, aí meu marido não acreditou. Você sentiu na hora que era ela? Eu olhei assim, eu falei, a goiaba. Ela estava muito escondida no mato. E eu encostei o carro no acostamento, assim, e aí era a goiaba. Aí falei para a Bu, achei a goiaba, ele não achamos. Eu falei, não tenho controle realmente sobre essa situação, mas eu senti muito a presença de Deus também, assim, fiquei muito animada com isso, muito grata, assim, enfim. Acho que pareceu mesmo uma lila, né? Porque foram muitos aprendizados nesse momento, assim, nesses dias, né? É isso. Gratidão pela oportunidade, pelo apoio, né? Por ajudar, eu acho, a limpar os olhos, nossos olhos, né, Prabhu? Acho que você tem essa função de ajudar a gente a enxergar aí melhor o céu, né? Então, acho que a direção. Isso nos acalma, isso nos ajuda a viver, isso nos dá ordem no caos e segurança. O fato de nós estarmos envolvidas numa simulação não significa necessariamente que nós não estejamos sendo rastreadas e coordenadas.
né? Essa simulação ela tem uma função, essa função é didática. Então, quando nós nos conectamos com esse provedor, que é a bússola, que é o Paramatma, então, o cultivo de ternura a esse princípio desperta esse ser, que é o princípio Deus, conosco, que é um ser individual, que é uma pessoa, que deve ser tratada como uma pessoa, não para ser rezada apenas, né? Rezar para essa pessoa é inicial, é só para começar uma relação. Mas essa pessoa deve ser vista como uma pessoa humana. Ela é uma pessoa super-humana, mas ela tem uma natureza divina. E, ao mesmo tempo, é uma pessoa como todos nós. Então, precisa ser cuidada, amada e demonstrada amor. Como é que nós demonstramos amor a uma pessoa que já tem tudo? O que que ela não tem? O que falta a essa pessoa? O amor das almas, que estão perdidas, como a goiaba, por exemplo. Né? Encontrar a goiaba e trazê-la de volta para casa faz com que você se sinta como? Imensamente feliz, não é assim? Então, da mesma forma, encontrar as almas que estão perdidas nas lutas da vida e trazê-las de volta para casa, que é a casa do Supremo, a pessoa que é a proprietária, que é a dona das goiabinhas aí, e goiabinhas do mundo, da vida, da existência das almas, isso torna o Paramatma rejubilante e refulgente de felicidade. Então, assim, dar atenção a essa pessoa é dar atenção ao que essa pessoa precisa. E a única coisa que ela, assim, não pode fazer por si só é convencer as almas de voltarem a ele, ou oferecerem esse amor a ele. E isso somos nós que fazemos, porque nós temos esse amor. Então, nós podemos falar, tá tudo bem, você pode oferecer amor, que você não vai se arrepender disso. Faça a sua experiência, dedique-se. Então, cuide. E como que nós fazemos isso? Cuidando umas das outras, ensinando isso umas às outras. É o que nós fazemos. Então, muito mais, para além de um valor moral, isso tem um valor sentimental, de gratidão, de carinho, de compaixão por essa pessoa que precisa de nós, por incrível que pareça. Ele não pode fazer essa atividade sozinho, porque amor é uma conquista, não é uma obrigação. Ele vai fazer, porque eternamente ele está nessa função, nessa busca. Mas quando nós interferimos e amadurecemos e aceleramos esse processo do reencontro da alma com a pessoa suprema, o júbilo no coração dessa pessoa é o mesmo sentimento que você teve quando viu a goiaba de volta. É júbilo, é felicidade, é reencontro, é gratidão, é felicidade. E provocar essa felicidade no coração da pessoa suprema é algo que nós podemos fazer, é uma ciência que se aprende, cuidando das demais que estão perdidas, recuperando elas, aproximando elas próximo, pelo menos trazendo elas para mais próximo de casa. Agora, quando elas reconhecem o seu dono, né, quando a goiaba te viu, ela te reconheceu como dona dela, como cuidadora dela. Então, aí, essa conexão, ela é a perfeição da evolução. Quando você reconhece o seu dono, a sua dona, essa é a perfeição. Aí você tem um pertencimento absoluto, você se sente em casa. Enquanto você controla, quando nós controlamos na nossa própria cabeça que nós somos autônomos, a insegurança é constante. Você está sempre perdida. Mas quando você consegue reconhecer essa pessoa como seu cuidador, pronto, você já se sente em casa. A dificuldade é a pessoa entender isso. E é por isso que a gente continua na luta, né? Gente, vai lá, vai, interessa-te pelos conhecimentos. Ah, mas, Devano, tu não sabes como é a minha vida. Eu posso imaginar, mas interessa-te pelos conhecimentos, criatura. Porque o que acontece? Os conhecimentos vai fazer com que a pessoa enxergue o caminho de volta da casa. E isso é algo importante para todos nós, porque sem conhecimento a gente não conhece esse reconhecimento. Então, é muito importante isso daí, tá? Muito bem, então, eu acho que eu vou parar aqui, né? Realmente hoje é um dia especial, mas parece que a Tula está ali com os dedinhos, né? Querendo fazer
nosso parabéns, então eu acho que vou passar para todos assim, então não me peça para cantar os parabéns, eu vou e os parabéns, vou cantar junto, mas eu não vou puxar os parabéns. Prabhu Devananda, Hare Krishna. Hare Então, Krishna. nós temos uma surpresinha aqui. Eu vou parar a gravação. Uma surpresinha que eu vou passar aqui, um vídeo, tá? Então, Tá bom. vou parar a Pode. gravação aqui, tá bom? Aí a gente dá continuidade, porque é algo muito bonito, que eu acho que você vai gostar muito. Hare Krishna.